Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no nosso quadro A Tome Nota. Você é muito bem-vindo a estar conosco nesse tempo aqui de edificação mútua, na certeza de que Deus vai esclarecer muito das nossas dúvidas. E hoje, mais uma vez, ministrando a lição de número 7, com um tema muito pertinente para nós discutirmos aqui na contemporaneidade, um tema muito intrigante, eu acredito que tenha muita dúvida para ser esclarecida. E nós estamos hoje com a presença dessa turma super de Deus para contribuir e colaborar conosco. Estamos hoje aqui com a presença do pastor Anderson, autor da nossa lição. Pastor Anderson, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, bom que o senhor está aqui conosco, compartilhar com a gente esse tempo aí, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Temos também os nossos comentaristas, né, sublimes aí para contribuírem com essa lição. Pastora Rafaela, muito bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Prazer é todo nosso. Presbítero Hermindo, homem de Deus, muito bonitinho, bem-vindo. Obrigado, Fabrício. E a Patrícia Vieira, nossa advogada, que vai estar contribuindo conosco aí, colaborando aí nos seus comentários sobre esse tema aí que é tão importante. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Muito bom tê-los aqui. Meus irmãos, então, você que ainda não adquiriu a sua revista Ensinando as Nações Jovens, nesse trimestre nós estamos estudando a temática geral da nossa revista sobre sexualidade. Eu incentivo você a passar na secretaria da sua igreja, na livraria da sua igreja e adquirir esse material que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a juventude da sua igreja e, obviamente, também vai ser muito edificante para a sua individualidade. Aproveitando esse momento, eu gostaria que você clicasse no curtir do nosso canal no YouTube, TV Comep, nesse vídeo, compartilha ele para os seus amigos, para o grupo da sua igreja. É muito importante esse engajamento, esse compartilhamento, bem como também o seu like aí nesse vídeo. E não esquece também de seguir as nossas redes sociais aí no Instagram. Nós somos Comep Morada. Vai lá no seu Instagram, nos siga para você estar acompanhando toda a movimentação da Rede Morada, que eu tenho certeza que você vai se agregar, se unir a nós e participar desse movimento aí de junção e unificação das congregações ou das igrejas de mocidades do nosso Brasil inteiro. Vamos lá, sem mais delongas. Acho que é importante, a gente tem muita coisa para conversar. Eu preparei algumas coisas aqui bem interessantes para a gente conversar. E eu queria já começar, então, pelo nosso autor da lição, nosso pastor Anderson. Lembrando que o tema da revista é uma pergunta. Cristão homossexual? Então, pastor Anderson, é possível um cristão ser homossexual? É possível a homossexualidade estar envolvida diretamente aí na vida do cristão? O que o senhor nos diz a respeito disso? Graça e paz, queridos. Mais uma vez, só manifestando aqui o prazer, a satisfação de poder estar aqui com essa turma, esse time fera aí do Comep, gente que a gente ama muito de coração. Bom, a questão é o seguinte, eu até coloquei lá uma resposta que ficou um pouco assim, chamou muita atenção, né? Eu disse, pode sim. Contudo, meu irmão, chocante. É chocante, né? E com letras garrafais. Contudo, entre aspas. Pode sim, entre aspas. A grande questão, pastor, é que a gente vive hoje um momento onde, infelizmente, nós temos que saber da pessoa se ela é uma cristã evangélica praticante ou não. Porque a gente vê muito pessoas que se intitulam cristãs, né? Tem até lá, eu coloquei bastante as definições, frisei as definições de quem são realmente os simpatizantes, cristãos. Né? Exato. Então, quando eu falo pode sim, porque uma pessoa pode se dizer cristã e viver a prática homoafetiva. Contudo, a gente sabe que hoje, na verdade, muitas pessoas vivem um cristianismo sem Cristo. E o cristianismo sem Cristo hoje, ele não exige mudança, ele não requer mudança no seu estilo de vida, do seu comportamento, né? A pessoa quer Cristo, mas quer continuar com as mesmas práticas, a mesma vivência que tinha antes de conhecer a verdade. E só a verdade liberta, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas hoje querem ser vencidas pela verdade. Contudo, muitos estão sendo vencidos pelo erro, pela mentira, pelo engano, por todos esses sofismas que a gente anda vendo no mundo. Então, quando eu disse que eu afirmei isso, contudo, entre aspas, que pode sim, é para esse tipo de pessoa, né, que, na verdade, quer viver o cristianismo, contudo, com as práticas antigas. E não é
isso que a Bíblia e a palavra de Deus nos chama para a gente poder viver, né? Legal. Até porque Paulo também instrui, né, pastor? Falando assim, olha, aqueles que mentiam, não mintam mais. Aqueles que roubavam, não roubem mais. Há uma vida reformulada a partir da ideia do evangelho, né? Da vivência, do saber do evangelho, né? Gosto muito de... Agora é Cristo viver em nós, né? A gente não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então as práticas têm que mudar, né, querido? Exatamente. Eu gosto muito do texto que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas entendendo que é o conhecer da verdade que produz a libertação, né? A verdade, apesar de ser absoluta, se essa verdade não for conhecida, essa verdade não produz efeito absolutamente nenhum em nós da nossa jornada, né? Nada. Bom, a gente entende, né, que desejar alguma coisa, uma prática de desejo, não necessariamente é a consumação de um pecado efetivamente, né? O desejo está intrínseco, faz parte do ser humano. A minha pergunta, eu acho que o Hermindo é um cara bom, ou qualquer um dos nossos comentaristas, a pastora Rafaela, ou a Patrícia também quiser participar, a minha pergunta é o seguinte: uma pessoa estando em Jesus, tendo desejos homoafetivos, homossexuais, mas não necessariamente cedendo a esses desejos, essa pessoa tem a possibilidade de viver uma vida saudável em Jesus Cristo? Bom, Fabrício, é uma pergunta complicada, né? Porém, eu penso da seguinte forma. Vamos pensar aqui que o pecado da homossexualidade é um pecado. Isso. O pecado da homossexualidade é um pecado tal como outros pecados. Sim. Então, é possível nós pensarmos em uma situação e não concretizarmos um ato e não estarmos pecando? Sim, qualquer situação. E dessa forma, o pecado da homossexualidade também. Porque nós poderíamos entender que o pecado da homossexualidade ele seria esse espinho na carne de muitos cristãos, né? Então, seria aquilo com o que a pessoa vai lutar toda a vida. E dessa forma, com toda certeza, por mais que se tenha um desejo, uma vontade, não se deve consumar o ato. E, obviamente, buscar, nesse processo de santificação, inclusive, abandonar esses desejos, essa prática. Quando Paulo diz que o problema é quando a concupiscência ela dá origem ao pecado, né? Então, essa ideia mesmo de que dá luz ao pecado, mas não é somente o desejo, a vontade, mas a prática em si. Então, o que se deve fazer? Obviamente, não ficar confortável com a situação, né? Eu acho que existe um erro também em se conformar em ter desejos homossexuais e nunca buscar ajuda, nunca buscar o que é correto, a santificação. Então, o certo é buscar ajuda, mas se por acaso houver esse desejo, entender que é um desejo natural, que faz parte da natureza humana, é uma natureza caída? Mas que faz parte dessa natureza e que está sendo trabalhado ao longo do tempo. Legal. Então a gente entende a partir... Válido. Sim, adiciona, pastora, por favor. Acho válido lembrarmos, né, diante de tudo isso que o Hermindo falou, é que justamente no pensamento que é concebido o pecado, né? E eu queria só citar 2 versículos aqui que eu acho fantásticos quando pensamos justamente em relação a isso, que é Provérbios 23:7, que diz que porque como imagina no seu coração, assim ele é. Né? E Mateus 26:41, que diz que nós precisamos vigiar e orar, para que não entramos em tentação na verdade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E é justamente o que o Hermindo mesmo diz, viver saudavelmente com Jesus é renunciar a todos esses tipos de práticas, esses prazeres, né? Esses pensamentos que com certeza geram o pecado. Legal, Olha, legal. Eu acredito que, assim, grande parte dos cristãos, eles associam a conversão do homossexual a, por exemplo, se ele vai casar, se ele vai ter filhos, né? Então, associam a isso e entende que, se ele casou, se ele tem filho, então ele realmente foi convertido. Mas qual que é o verdadeiro sinal da conversão? Seja de um homossexual
ou de qualquer outra pessoa que comete qualquer outro pecado. É o arrependimento, né? Então, eu acredito que há esse contrassenso aí, que não está escrito na Bíblia, por exemplo, que o homossexual que se converte, ele precisa ser hétero, casar e ter filhos para ser um sinal real da conversão dele. Então, eu acredito que as pessoas têm muita dúvida nesse sentido, e eu acho que é o que precisa ser mais debatido. Então a gente entende que é possível um homossexual converter-se ao Evangelho de Jesus, ter a sua batalha travada com os seus desejos interiores, talvez os seus desejos até homoafetivos, contudo, não cedendo a esses desejos, viver uma vida em Jesus. Isso aí talvez a gente pode resumir que é o ciclo do processo da jornada da santificação, né? Então, é possível sim, você que nos assiste, entender que como todo heterossexual também tem as suas demandas, das suas práticas, ou melhor, dos seus desejos interiores, da sua sexualidade aflorada, dos seus desejos pecaminosos, digamos assim, que inclinam-se para a sua carnalidade, mas não consome esse pecado, ele consegue viver em santidade. Eu ouvi até uma frase há pouco tempo que parece que a heterossexualidade apaga todos os pecados, né? Então a gente parece que aconselha, uma vez eu vi até o pastor Cláudio Duarte brincando em uma das suas ministrações, falando que um jovem foi procurá-lo a nível de confissão, e quando esse jovem disse que tinha tido relação sexual com uma outra mulher, ele até brincou dizendo assim, ufa, né? Não é um homossexual, como se fosse assim um pecado de nível muito maior. Então, pastor Anderson, por que o senhor julga, principalmente como autor da lição, que a igreja tem tanta dificuldade de lidar com o pecado, digamos assim, ou o comportamento homossexual, sobretudo no campo do aconselhamento? Parece que a igreja não está preparada para isso. E por que tantos cristãos julgam esses pecados, ou essa prática pecaminosa de homossexualidade, como um pecado que parece que está acima no nível de todos os outros pecados? Parece que a heterossexualidade não tem crise pecaminosa e o homossexual parece que está num patamar muito superior. O senhor acredita que a igreja tem esse comportamento e qual seria a razão pela qual? A grande questão, pastor, é que é bom a gente lembrar também que o homossexualismo é o pior dos conflitos existenciais que uma pessoa pode viver, sabe? É uma prisão para a pessoa. Na verdade, tem muitos anos já que a gente acompanha e lida isso. Não só onde a igreja eu sou pastor hoje, mas a igreja onde eu congregava, eu lidava com isso e acompanhava jovens, adolescentes que nos procuravam, e Deus colocou no meu coração para despertar acerca dessa questão. Então, tem muitos anos que a gente lida com isso, trabalha, e é muito conflitante você ver um jovem dentro de uma família cristã, muitos filhos de líderes, filhos de pastores vivendo esse conflito, sabe? E, na verdade, pastor, eu vejo que não é só de hoje, é de muito tempo, a igreja não está preparada. E anos vêm, né, anos passam, e a gente percebe que a liderança não sabe lidar com isso, quer lidar apenas no trato da condenação. E, na verdade, o que a gente precisa atentar é que nós fomos vocacionados, a primeira vocação que nós temos como igreja é de amar e ser amado pelo Pai e amar ao próximo, né? Contudo, nós precisamos entender que essas pessoas, elas, primeiro, não são nossas inimigas, nós temos que amá-las, como muitas igrejas as veem como, né, tem muita resistência, muito preconceito. Nós precisamos saber que essas pessoas vivem uma busca contínua de felicidade, contudo, buscam de maneira errada, no propósito errado, né? E a gente precisa entender também, antes de chegar no ponto final da sua pergunta, Sim. que existe uma diferença que a gente precisa saber entre influência, tendência homossexual e a prática homossexual. Nem toda pessoa está na prática homossexual, mas está na influência, está na tendência. E a gente sabe, talvez vai ser falado aqui em termos de fatores, o que desencadeia isso, né? E, na verdade, nós precisamos saber que a espiritualidade é o único tratamento que é dado a essa questão da homossexualidade. Não existe, a gente acompanha isso, nós temos inúmeras referências bíblicas, problemas, o agravamento da situação hoje, os homossexuais brigando para casar e os heterossexuais brigando para separar, você está entendendo? Então, assim,
É bem isso. Então, na verdade, hoje, pastor, a gente vive uma guerra cultural, né? Então, a gente precisa, nós que somos da igreja, e a igreja precisa realmente se alertar e buscar essa preparação para receber essas pessoas, amar essas pessoas, porque toda questão referente a desvio de sexualidade tem uma raiz, tem uma fonte, tem um problema. Aí você vai precisar fazer um mapeamento, saber se é herança, se é a família disfuncional, se é uma inversão de papéis entre pais, se é abuso, se é imoralidade sexual. Então, assim, são vários fatores. E a igreja não, a igreja só quer apontar, só quer julgar. Então, a gente precisa amar, essas pessoas querem ser amadas, querem sentido de vida, né? Então, a igreja precisa, sim, estar alerta, porque daqui para frente nós temos um advogado aqui que pode até falar em termos de leis e outras coisas, irmãos, que o negócio vai pegar para o nosso lado, você está entendendo? Já está pegando, na verdade, né? Acho que a Patrícia pode falar melhor para isso aí com a gente, né? Até com alguém que atua diretamente nessa área. Nós estamos em um tempo do politicamente correto e que realmente é muito fino essa conversa, né? Acho que principalmente para pastores, para liderança, parece que a gente, tudo que vai falar a nível de comportamento parece ser homofobia, tudo aquilo que vai ser apontado, até a nível de orientação espiritual, né? Mesmo que dentro da Constituição nós estejamos em um país laico, nós tenhamos a liberdade de ensino de fé, de prática de fé, mas parece que nós estamos impedidos, e talvez não só a nível jurídico, mas principalmente a nível de comportamento e cultura estabelecida, né? Então, Patrícia, como é que você vê esse caminhar dos evangélicos, ou da aplicação dos evangélicos, do desenvolvimento dos evangélicos, no ensino acerca das verdades bíblicas dentro do comportamento cristão, não falando a nível de cura gay, né, como foi difundido durante muito tempo, mas principalmente sobre um aspecto de reconstrução do ser, que deseja, obviamente, encontrar-se novamente na sua identidade, não de gênero cultural, mas de gênero criacional. Como é que a igreja se comporta diante de todos esses parâmetros legais que a gente está vendo hoje, ou como deveria se comportar dentro de todos esses parâmetros legais nos dias de hoje? Olha, vou fazer duas pontuações. A primeira em relação à lei, em relação à homofobia. O STF, ele criminalizou a homofobia porque no conjunto de leis existentes no Brasil não existia uma lei específica que criminalizasse a homofobia. Então, o que eles fizeram? Não criaram uma lei específica, mas pegaram a homofobia e colocaram dentro do crime de racismo. Então, mas o que é considerado homofobia? Incitar ao ódio e à violência contra a pessoa em razão da sua opção sexual. Então, eu discriminar essa pessoa simplesmente porque ela é homossexual, isso aí é crime. Dentro das igrejas, por exemplo, as igrejas não serão proibidas de falar o que acredita conforme a Bíblia. O que não pode ser feito dentro da igreja é o pastor incitar a discriminação em razão da homossexualidade. Por exemplo, não se misturar com aquela pessoa proferindo ali palavras absurdas contra aquela pessoa, incitando os membros a não conviverem com ele em razão da homossexualidade. Isso aí é homofobia. Agora, em relação à igreja não saber tratar o homossexual, não saber ouvir essas pessoas e ajudarem, né, eu vejo que é a falta de entendimento a respeito do que é o pecado, porque o problema é o pecado. Né? Entende que faz uma classificação ali que o pecado do homossexual ele é muito maior do que qualquer outro pecado, como o vício da masturbação, por exemplo, uma pessoa viciada em sexo, mentiroso, por exemplo. O homossexual ele está num nível muito mais elevado e o problema está aí, sendo que, na verdade, o problema está aí no pecado. E a falta de preparo também, porque essas pessoas, quando elas chegam na igreja e elas querem falar sobre aquilo que tanto lhes perturbam a alma, não tem quem ouve, e essas pessoas que ouvem não sabem o que dizer, não sabem acolher. Então, eu entendo que é justamente esse problema aí. Não tem uma boa orientação, né? Pastora Rafa, me diga o seguinte, você acredita que talvez a igreja tem tanta dificuldade de lidar com as questões homoafetivas, por mais tratar o problema homoafetivo no ambiente religioso e espiritual como um problema moral do que como um problema de identidade? Bom, em relação a esse tema, eu acho assim que realmente esse tema, essa revista, ela veio para quebrar paradigmas,
né? Sim, muito bom. Dar um começo, início para assuntos como esse, né, que são gerados muitas das vezes em situações, né, mas que com certeza através da palavra do Senhor vem nos mostrar a verdade, né, vem nos ensinar a forma de lidar. Então, pastor, respondendo essa pergunta em relação ao problema moral e identidade, eu penso assim, que no mundo em que nós vivemos, o pecado ele precisa de ser justificado, né? Ele precisa ter um argumento para ser justamente assim, justificado. Então, eu creio que não é em relação à moralidade, aos problemas morais, ou muito menos identidade, mas o pastor mesmo, ele vai falar em muitos momentos, descrevendo ali na lição, que a falta de Deus, né, a falta de não crer, de não obedecer, de realmente não ser um cristão autêntico, verdadeiro, né, e cumprir com as doutrinas bíblicas, infelizmente, dá espaço para o pecado, né? Então, não venha ser uma justificativa como algo de moralidade, algo da minha identidade, do meu nascer, do meu ser, seja ele familiar ou não, mas sim a falta de Deus, né? O distanciamento da presença de Deus, das doutrinas, dos ensinamentos, né? A falta de ser realmente exortado, de ser ensinado, orientado, né? Então, o pecado é isso, é o afastar do Senhor, é o afastamento de Deus. Então, eu creio que é isso. Apóstolo Hermindo, brincadeira. Hermindo, me diga o seguinte, nós entendemos que parece, de certa forma, pelo menos à luz das Sagradas Escrituras, que na humanidade inteira só existem duas categorias de homens, né? O homem caído, morto, e o homem ressuscitado em Jesus Cristo. Por que a igreja tem tanta dificuldade de lidar com o pecado de maneira geral, sobretudo aquilo que diz acerca da homossexualidade? Quero me tornar redundante aqui, repetitivo na pergunta que fiz para a pastora Rafa. Você acredita que talvez o problema maior seja uma questão de identidade? Porque os cristãos precisam entender que, indiferente do pecado que vivem, que praticam, eles precisam ser nascidos novamente. E talvez esse novo nascimento é essa identidade gerada de um homem que foi transformado à luz do Evangelho. Então, você acredita aí com toda a sua vida espiritual, bíblica, essa teologia que você sabe muito, que você entende, você acredita que o homem precisa de ser ressignificado na sua identidade, sobretudo aí dentro disso que nós estamos conversando? Fabrício, eu acredito que muito mais do que uma questão de identidade, eu penso que é uma questão de prioridade. Sim. Em que sentido? Os seres humanos eles estabeleceram prioridades para os pecados, né? Então, acredita-se que determinados pecados são mais graves do que outros pecados. Sim. Por isso que constantemente nós vemos, um pecado grave, gravíssimo, é o adultério, né? É um motivo para o qual uma pessoa pode até mesmo ser expulsa da igreja. Exemplo. Porém, por outro lado, a masturbação é algo mais que se leva mais em consideração. Afinal, trata-se de alguém que está ali solteiro, ou às vezes até casado, mas que não causou nenhum dano a outro, né? Que não causou nenhum dano a outro. Então, existe essa questão da prioridade, e o problema está justamente nisso, em estabelecer prioridades para os pecados. Pecado é pecado, independente de se é um assassinato, independente se é homossexualidade, independente se é adultério, independente se é mentira, né? Sim, independente do que for, é pecado. E pecado deve ser tratado como pecado. E como que nós tratamos pecados? Com arrependimento, né? Arrepende-se, abandona o pecado e segue a vida. Então, trata-se de uma questão de prioridade. É o que a gente vê, por exemplo, em Sansão, né? Sansão, ele faz um voto, ele tem ali que defender aquele voto, tem que viver aquele voto, mas ele escolhe uma das situações, que era de cortar o cabelo, como sendo o principal da sua vida. Olha, o que eu não posso fazer é cortar o cabelo. Pegar em coisas mortas, ele podia beber vinho, opa, sem problema algum. Agora, cortar o cabelo eu não posso. Esse é o problema do ser humano, estabelecer um critério, né? Talvez por isso que Davi pecou e pecou feio,
Porque ele acha que o problema está no outro, não nele. Então, Sim. esse é o problema. A questão da homossexualidade é a mesma questão, né? Sim. Acreditar que esse é um pecado gravíssimo. A igreja observar como um pecado gravíssimo em detrimento de outros pecados que acontecem constantemente, né? Okay, talvez o índice de homossexualidade na igreja seja bem menor do que o índice de mentirosos, mas a gente tem uma ênfase muito grande nesse pecado. E parece que a gente categoriza, né? Esse talvez seja um grande problema que nós temos, né? E talvez em razão disso, a gente tem tão poucos, né, homossexuais chegando nas nossas congregações, talvez por não se sentirem acolhidos e serem sempre muito apontados, né? Então a gente precisa realmente ter muito cuidado. E falando nisso aí, do cuidado que a gente precisa ter e de todo esse entendimento, eu acho que a chave está nessa pergunta. Pastor Anderson, o senhor como autor da lição, me diga, a homossexualidade, isso é um demônio? A pessoa está possessa? Muitos cristãos na teologia da libertação já querem colocar a mão na cabeça do homossexual e dizer: sai, demônio, você a partir de hoje é homem, você a partir de hoje é mulher. É um problema hormonal, é um problema fisiológico, é um problema de ordem cromossômica, porque agora parece que já não são mais só X e Y, nós temos uma nova categoria cromossômica chegando. Qual é a origem disso? De fato, de onde surge, o que é, qual que é a razão pela qual alguém passa por esse campo aí da homossexualidade? Diga-nos aí se é demônio, se é problema hormonal, se é um problema fisiológico, se só repreender em nome de Jesus a pessoa está pronta para viver uma nova vida. Como é que a gente pode trabalhar nisso? Na verdade, o pastor, a Bíblia nos traz aqui no livro do Apocalipse, capítulo 17, quando fala dessa mulher montada numa besta, capítulo 17, verso 3, diz assim: então o anjo me levou em espírito para o deserto, ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheia de coisas repugnantes e da impureza da prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, em letras garrafais: mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, meu querido, é um mistério, sabe? Na verdade, nós como cristãos, eu entendo, claro, que existem os eixos, né, que podem conduzir uma pessoa às práticas, inicia na tendência e depois a práticas homossexuais. Como eu disse, né? Herança, família disfuncional, não é verdade? Orfandade paterna, porque o pai é aquele que aponta limites, que aplica limites, aponta direção, destino, impõe segurança, destino, exatamente. Então a gente vê também, eu já vi casos, já tratei pessoas jovens, onde ela via uma inversão de papéis, onde a mãe mandava dentro de casa e quando ela chegou na maioridade, ela disse assim para a mãe: eu não quero casar porque eu não quero um homem para ser um banana como meu pai. Então, assim, são questões diversas. Contudo, a ciência tenta aplicar ali suas definições, mas nós cremos, querido, eu creio na Bíblia, no poder da Bíblia, e a gente aponta que o único caminho para se sanar esse problema é Jesus Cristo. Então, a gente pode considerar, sim, que está na espiritualidade, na tricotomia humana, né? Porque, na verdade, pastor, a homossexualidade, ela vem para poder distorcer tudo aquilo que Deus criou, trazer contrário tudo aquilo. Eu estava pesquisando aqui hoje, rapidamente, nós temos na Bíblia 2, né, homem e mulher. Eu estava vendo hoje o Facebook, ele aplica 52 opções de gênero. A pessoa que vai fazer lá, se quiser, ela pode escolher o que ela quer ser. Então, assim, homem e mulher passou a ser 52 gêneros. Então, o que muita a gente coisa, entende? né? É muita coisa. Então, assim, rapidamente, para a gente poder passar a bola aí, a gente pode facilmente aplicar aquela regrinha, aquela aplicação das 3 ilhas. Não sei se você já ouviu falar. Você pega 3 grupos distintos para a gente ver onde é que realmente está o natural e onde está o antinatural.
Você pega uma ilha, você leva 3 casais de heterossexuais para lá. Deixa lá eles com casinha e tudo. Vai para uma outra ilha, você vai deixar lá 3 casais, entre aspas, ou pares, né? De homossexuais, homem com homem. Deixa lá, 6 lá. Vai para uma outra ilha distante também, 100 quilômetros distante uma da outra, e deixa lá 3 casais ou 3 pares de lésbicas, mulheres. E aí, depois de 100 anos, você volta a ver quem sobreviveu. Então, na verdade, a gente percebe que Deus criou a coisa muito correta. A gente sabe que a união entre pênis e vagina produz vida. Produz vida. As demais uniões é totalmente fora da proposta bíblica. Não vai gerar vida. Hedonismo, né? Exatamente. É só prazer, só prazer. Então é isso. Nós entendemos que o diabo, desde o início, ele vem para distorcer tudo aquilo que Deus criou. E, na verdade, essas pessoas precisam achar o sentido de vida, achar o amor. Então, a gente não leva para essas questões em termos de explicação, a gente não foge, não sai do âmbito da espiritualidade. Pode encontrar qualquer razão, mas, no final das contas, é o resultado de um homem caído que carece da existência de Deus, de se arrepender dos seus pecados e voltar para o lugar de origem no qual foi criado. Estar em Jesus, viver para Jesus. Muito legal. Meus irmãos, amigos, nós temos 5 minutinhos aí para nós terminarmos a nossa programação aqui. E eu quero mais uma vez agradecer aí a Patrícia, quero agradecer a pastora Rafa, presbítero Hermino, pastor Anderson, muito bom estar com vocês aqui nesse tempo de qualidade. E quero deixar aí o último recado de vocês, aconselhando, orientando os nossos professores, mentores que vão estar ministrando essas aulas aí em todo o Brasil e ao redor do mundo, nessa lição que nós acabamos de discutir. Quais são os últimos conselhos aí nesses 5 minutinhos que nós temos que vocês podem dar aos nossos professores para ministrarem aos seus alunos? Vamos lá, começando aqui da ordem, então, Patrícia, suas últimas considerações, seus conselhos, depois pastora Rafa, Hermindo e, por fim, pastor Anderson. Olha, o meu conselho para os professores, para quem vai ministrar essas aulas, é que, assim, se atentem para a questão do pecado, sabe? Se atentem que Deus, ele não compactua com o pecado, seja qual pecado for. E nós precisamos de aceitar essas pessoas no nosso meio com amor, receber elas com amor, com o confronto do evangelho, mas também com amor, saber ouvir, saber aconselhar, dar espaço para essas pessoas falarem. Então, assim, falem para os seus alunos, divulguem para o máximo de pessoas ao seu redor que essas pessoas precisam de amor, elas precisam ser acolhidas com amor, e nós precisamos tirar da nossa mentalidade que o grande problema da igreja é a homossexualidade, o problema da igreja é o pecado. E desde já eu já quero agradecer pela presença, mais uma Obrigado. vez. Bem-vinda. Bem-vinda sempre. Serão mais vezes. Pastora Rafa, 1 minutinho só, nós temos 3 minutos. Vamos lá, acho muito importante orar, né? Conhecer do assunto, né? Para poder ensinar, acolher, para poder realmente orientar cada um desses jovens. E é realmente isso, a proposta é quebrar esse paradigma para que esse assunto seja falado, para que esse assunto realmente seja entendido e para que o pecado realmente seja desmascarado e esses jovens possam ser restaurados e salvos pela palavra do Senhor. Isso aí. Hermindo. Bom, eu acredito que os professores precisam enfatizar todas essas questões que nós abordamos, principalmente na ideia de que se trata de um pecado assim como qualquer outro pecado, né? Tratar a homossexualidade como um pecado que faz parte de todos os demais praticados pelo homem. E estar preparado, como a Patrícia disse, estar preparado com muito amor para receber essas pessoas, porque eu tenho certeza que elas virão. Elas chegarão até vocês e buscarão ajuda. Sem dúvida. Acho que essa palavra, empatia, amor. Pastor Anderson, suas considerações finais. É como o Hermínio disse, né? Na verdade, Hermínio, essas pessoas já estão no nosso meio há muito tempo, contudo... Camufladas. Exato, sem aquela liberdade, sem aquele interesse de se buscar uma ajuda com medo de ser tratada com preconceito. Na verdade, o meu chamado é um chamamento à santidade. Que os professores façam um chamado à santidade, à intimidade com Deus, porque isso aí quebra e destrói qualquer barreira e qualquer pecado vai embora na busca da santidade. Isso aí, vida santa. Meus irmãos, um prazer tê-los aqui com a gente. Que Deus abençoe. Mais uma vez, compartilhem esse vídeo nos seus grupos, sentem com seus amigos, discutam esse assunto,
que eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita edificação. Patrícia, pastora Rafa, presbítero Hermínio, pastor Anderson, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Que Deus abençoe vocês e nos vemos em breve, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, bom descanso. Ai, Tchau, tchau, gente.